Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e estamos na semana em que arranca um julgamento inédito em Portugal. É a primeira vez que um ex-primeiro-ministro se senta no banco dos réus para responder por crimes alegadamente cometidos quando estava em período de funções. Falamos de José Sócrates, que também hoje apresentou uma queixa contra o Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Vai ser tema na segunda parte deste programa, mas primeiro vamos ao debate com Luís Rosa e também o advogado Paulo Saragossa da Mata sobre a Operação Marquês. Bem-vindo, Paulo, mais uma vez ao nosso programa. Este é um julgamento inédito para o nosso país, com o Primeiro-Ministro acusado de crimes económicos. Este processo, no seu entender, abriu uma caixa de Pandora em relação aos crimes alegadamente cometidos por políticos. Há um antes e um depois deste processo. Sim, há um antes e há um depois do processo, mas não me parece que tenha aberto uma caixa de Pandora. Eu acho que este demonstra algo muito saudável num Estado de Direito Democrático. À partida é que não há pessoas acima da lei, isentas de escrutínio. Não estou com isto a dizer que há uma responsabilidade, estou a dizer que o Ministério Público investiga quem tem que investigar. E bem, agora, que naturalmente é inovador, é inovador porque é normal haver ataques do Ministério Público a pessoas que já desapareceram de alguma forma, do cargo que exerciam, isso é patente, por exemplo, em presidentes de clubes de futebol, etc., ou ex-políticos. Não era muito normal contra alguém que, tendo deixado a função efetiva de primeiro-ministro, ainda estava num plano político bastante relevante. Portanto, nesse aspecto é inovador. Luís, ao longo destes mais de 10 anos que já leva este processo, temos ouvido queixas do antigo primeiro-ministro em relação, nomeadamente, à forma como este caso tem sido tratado. O José Sócrates é uma vítima da justiça? Eu não me parece que seja uma vítima da justiça. Eu, na minha opinião, não sei se o Paulo vai concordar comigo, a Operação Marquês, na minha opinião, eu conheço muito bem o processo porque o consulto com muita regularidade desde 2013. A Operação Marquês é o maior exemplo de iniquidade que eu alguma vez vi num processo judicial. Já acompanho a justiça há mais de 20 anos. Para mim, é a metáfora perfeita de ineficiência do processo penal. E também dos dois pesos e das duas medidas da justiça portuguesa. E também é um bom exemplo do abuso de direito protagonizado pelo principal arguido que se chama José Sócrates. Alguém que já apresentou que saiba, e eu acho que este número é superior, mas que alguém que já apresentou que saiba 50 recursos de incidentes processuais, só para evitar ser divulgado, alguém que já recusou mais de 30 juízes no mesmo processo, no mínimo, eu acho que o número, repito, é superior, alguém que já foi condenado a pagar mais de 24 mil euros em taxas de justiça, isto é o número de novembro de 2024, e que não tem dinheiro para as pagar, de acordo com os rendimentos que eu ofereço neste momento, é alguém, eu desculpo a frase mais simplista, mas é alguém que está a gozar com a nossa cara. Como está a ver hoje na conferência de imprensa que está em Bruxelas, porque também é alguém que tem a lata de não reconhecer a legitimidade do tribunal para o julgar. Só porque os tribunais superiores, os tribunais de primeira instância, os tribunais superiores, juízes de direito, juízes desembargadores, juízes conselheiros, dezenas e dezenas de juízes ao longo destes anos não lhe dão razão. Em mais destes 50 recursos a incidentes processuais, José Sócrates ganhou 2. Alguém que se recusa a submeter à administração da justiça só porque não lhe dão razão, é isso que o José Sócrates está a fazer, está-se a recusar a submeter à administração da justiça, é a definição de um autoritário, é a definição do autoritarismo. Porque um autoritário é alguém que quer escrever ou quer definir a lei em seu próprio benefício. E é isso que o José Sócrates está a fazer. Aliás, o José Sócrates sempre foi isso. E, portanto, respondendo à tua pergunta, o José Sócrates não é uma vítima. Eu acho que nós, portugueses, é que somos vítimas de José Sócrates. Mas não devia ter interesse José Sócrates em que o processo fosse a julgamento e que houvesse ou uma condenação ou não, enfim, que o processo fosse resolvido, no fundo? Pois, o problema é esse. É que o José Sócrates, desde o princípio, que está interessado em ganhar na Secretaria. E é por isso que eu digo que nós, portugueses, somos vítimas de José Sócrates. A administração da justiça é uma vítima de José Sócrates. E, portanto, este julgamento começa muito atrasado. Já devia ter começado, no mínimo, há um ano, quando a relação de Lisboa o pronuncia para julgamento. Eu nunca vi. O Paulo me corrigirá se isto é possível. No outro processo, nunca vi. Depois de uma pronúncia para julgamento ditada pela relação de Lisboa, essa decisão demorar um ano a ser executada. Nunca vi.
Foi a primeira vez. Aliás, neste processo há coisas que eu nunca tinha visto e que vi. Podemos falar mais em pormenor se quiseres. Mas não é uma vítima. José Sócrates não é uma vítima. Nós, portugueses, é que somos uma vítima de José Sócrates. Paulo, depois se quiser pode responder, mas deixe-me colocar aqui uma pergunta mais específica. Chegamos a este julgamento, tantos anos depois, também já com alguns crimes prescritos. Teria sido importante que tudo tivesse sido mais célere também para não restar dúvidas sobre a culpabilidade ou a inocência dos arguidos? Pois, não era só para esse efeito, devia ter sido tudo muito mais célere. E o Luís Rosa tem razão em muitas das coisas que disse, não concordo com todas e depois vou assinalar duas. Sim. Mas tem razão em muitas das coisas e uma delas é nós não podemos deixar que os instrumentos legais, os direitos que existem, sejam abusados. Mas isso não é a responsabilidade de José Sócrates. Isso é a responsabilidade, e eu falei disto anos a fio, de não ser utilizado pela judicatura instrumentos que existem na lei. Como o artigo 670 do Código de Processo Civil. Pronto, mas enquanto eu disse durante anos e escrevi que o abuso de direito tanto era aplicável a processos civis como criminais, levava sempre com a resposta unânime, não havia ninguém que dissesse o contrário, eu era o singular, único, diziam todos não é possível. Este artigo só foi utilizado, desculpa Paulo, só foi utilizado em novembro de 2024, depois de dezenas e dezenas de recursos de incidentes. E depois também de terem surgido notícias nesse sentido que haveria essa possibilidade de usar esse Claro, esse nós artigo. aqui no Justiça Cega falamos disso e falamos também nas notícias que eu fiz no Observador. Agora, o Paulo tem toda a razão. Os juízes e os tribunais são culpados também da morosidade. E lá está. E por isso eu não concordo com tudo o que disse o Luís. Porque falou em inexistência, em desadequação do processo penal. Não há nenhuma desadequação do processo penal por duas razões. Primeiro, o processo penal funciona muitíssimo bem em 99,999% dos casos. Toda esta opinião que o Luís expendeu e que é normal na comunicação social e normal em comentadores, errada, não é errada. Eu vou-te demonstrar que é errada. Por uma razão simples. Não é. Porque não temos nenhum atraso na justiça criminal. Estamos ao nível dos melhores do Conselho da Europa. Não é verdade. É verdade. Não. É verdade, é. Então não, há estatística. Fala, eu já te vou contradizer. Se me deixares falar, eu falo. Estás claro. a interromper-me todo o momento. Agora vou eu dizer o seguinte, é que todas as estatísticas internacionais dizem que isto é assim. Tal como a justiça civil não tem nenhum atraso. Quem tem atraso, a justiça administrativa, a tributária, a penal não. Pegam em 5 ou 6 casos que pelas suas características, digamos assim, pela idiosincrasia dos processos, demoram 10, 15, 20 anos. Pronto, o processo penal tem que ser todo mudado. E depois o pior disto é que esta ideia criada no meio social, no meio comunicacional, leva a que os políticos, que são muito sensíveis a que possam dizer mal de si, vão todos a correr satisfazer as necessidades que lhe foram impostas por formadores de opinião. E o Luís é um formador de opinião. E a mim custa-me que ele forma a opinião generalizadamente que o processo penal é todo mau. E isso não é verdade. Com base... Sim, Luís, claro. Não, mas já agora deixa-me só acabar para discordar de ti noutra coisa. Ou melhor, não é para discordar, é para dizer esta ideia do processo de conformidade ou de confronto, a defesa de conformidade ou a defesa de confronto é algo conhecido na história do processo penal. E houve um caso, que lembrar-se, um conjunto de casos, que era os julgamentos políticos da Argélia. E aí os arguidos todos o que faziam era defesas de confronto e não de conformidade. Eu só vou discordar do Paulo numa coisa, vamos lá ver. É verdade que o processo penal português, a justiça penal portuguesa, em termos de estatísticas reconhecidas pela União Europeia, estatísticas oficiais do Estado português, o tempo médio de resolução é entre 1 ano a 2. Ou seja, que é um ótimo tempo e compara muito bem com a União Europeia. Eu só discordo de ti num ponto. É que depois há um sub-ramo que se chama processos de crime económico ou financeiro. Não é verdade. 5 ou 6, que não são 5 ou 6. Há um estudo do Conselho Superior da Magistratura que tu também conheces. Conheço, que analisou, aliás, até o analisei publicamente. Analisou até à parte do julgamento. Não analisou a fase de recursos. Não analisou a fase de recursos. Foram analisados num universo, aqui no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, de 120 a 130 processos. Não são 5 ou 6. 120 a 130 processos. Tinham um tempo médio de resolução de 8 a 9 anos. Não, eu vou explicar isso. Não, desculpa. Não, vou explicar. Estás a partir de coisas diferentes. E são esses 120 a 130 processos, que é um universo, que colocam em causa a imagem da justiça e que devem levar a uma mudança do paradigma do processo penal português. Por uma razão. De forma nenhuma. Temos dos processos penais mais evoluídos da história. Há 2 pesos e 2 medidas. Há os processos dos processos de crime comum que estão na capa do Correio da Manhã, que são
têm um tempo médio de resolução de 1 ano a 2 anos, crimes de sangue, crimes de roubo, crimes de homicídio, crimes de violação, etc. E há os processos do crime económico ou financeiro, que de facto, em que algumas vezes a culpa é do Ministério Público, porque tem acusações que o inquérito demora muito tempo, a culpa às vezes é do julgamento, demora também muito tempo, e outras vezes a culpa é do recurso, que demora muito tempo. E portanto, neste momento, e vou terminar com a Operação Marquês, é uma metáfora perfeita da ineficiência. É uma metáfora perfeita. Também não tem a ver com a especificidade deste tipo de processos, que são de mais difícil prova. Mas, Luís, deixe-me só então contrariar o que disse o Luís Rosa, por uma razão simples, porque está a tresler este relatório que eu, aliás, comentei publicamente numa conferência, convidado pelo Conselho. Eu comentei na mesma conferência. Pronto, a leitura não está certa. Nós temos duas categorias diferentes. A tua visão, eu tenho a minha, não temos, há categorias dogmáticas, há categorias doutrinais que convém apreciar. Há crimes patrimoniais e crimes que não são patrimoniais. Dentro dos crimes patrimoniais temos imensos crimes que são económico-financeiros. Não tem problema nenhum a tramitação desses processos. As burlas, as chamadas fraudes tributárias, é tudo normalíssimo. Mesmo os processos de corrupção comuns, que não são alguns que vou isolar a seguir, tramitam normalmente, não demoram nada 8 anos, nem 10, nem 12. Sim. Tramitam todos normalmente. Nos 130, a média é 8, 9 anos. Ou seja, posso acabar? É assim. Depois há um núcleo de processos que são patrimoniais uns, económico-financeiros já não outros. São 5 ou 6, são 130. Há 5 ou 6. Não, são 130. Isto é como 70 vezes 7. 130, é 70 vezes 7 bíblico. Mas não são assim tantos. Porquê? Porque destes 130 nem todos têm estas características. Há uma parte deles que, por força de especificidades dos arguídos, por força de especificidades das circunstâncias ou da sua mediatização, demoram imenso. É isto. E claro, tens razão, há inquéritos que demoram 8 anos ou 10. E há julgamentos que demoram 3 ou 4 ou 5. No caso BP, não, tu foste advogado, demorou 6 anos e meio. Em sessão. E o processo, em julgamento. E o processo prescreveu. Não todo. Todo não. Uma parte importante. Os arbitros não vão cumprir pena de prisão. Pronto, mas houve sanções aplicadas a alguns, tanto quanto me recordo, mas depois saí do processo. Os que têm penas de prisão efetiva não vão cumpri-las. Pois eu isso já não acompanhei. Confesso que não, porque eu depois afastei-me do processo. Mas voltando à questão da prescrição que também falávamos, Paulo, enfim, teria sido importante que o julgamento tivesse sido ou fosse por um todo e não apenas por uma parte dos crimes que vão ser julgados? Vamos ver, olhando à distância, eu já fui advogado neste processo e já me afastei dele e, portanto, não posso dar a minha opinião geral. Uma decisão que faz aquela partição entre crimes e depois que é levada a julgamento sem que haja uma decisão sobre se essa decisão está certa ou errada, é logo à partida, para mim, um erro. E deve ir tudo junto. E, por outro lado, chamar a atenção do público também para outra coisa, para os ouvintes. Esta história da prescrição é também um bicho de 7 cabeças, que se calhar não é tanto assim. Por exemplo, alguém que queira efetivamente demonstrar a sua inocência, dir-me, mas um arguido não tem que demonstrar a inocência. Eu sei, mas há arguidos que querem ou que precisam, por força da sua relevância, da sua honra, eles podem renunciar à prescrição. Não é? Quando se diz assim, bem, a prescrição é obrigatória. Não é. Portanto, se o Luís for arguido num processo penal que prescreva, pode dizer, não, eu não quero que isto fique na dúvida, quero ser julgado por isto, eu renuncio à prescrição. Isto também é conveniente dizer. Porquê? Porque quando socialmente tem relevância dizer, isto prescreveu, e alguém diz, eu quero poder defender-me, eu quero demonstrar que sou inocente, apesar de não ser obrigado a isso, então isto não é compatível com a não renúncia à prescrição. Mas também chegamos aqui a esta prescrição de alguns crimes, também pela forma como foi sendo feita a defesa de José Sócrates, com tantos recursos, isto também acabou por provocar essa prescrição? É óbvio que todos os atos processuais praticados, seja por quem for no processo, envolvem tempo. Não tenho dúvida disso. O inquérito em si também demorou o seu tempo. Sim. Não foi excessivo neste caso, não penso que seja um tempo excessivo. Depois há que ver uma coisa. Quando eu ponho... Eu posso querer duas coisas. Posso querer cozinhar uma tarte ou posso querer cozinhar a maior tarte do país e bater um recorde do Guinness. E neste caso, como vários outros casos, são mal investigados e mal acusados. Até porque não há obrigatoriedade das apensações. Há possibilidade de separar por núcleos de factualidade. Eu dou um exemplo.
há arguidos em muitos processos penais. Não tem nada penais. a ver com os 12 anos que demora o processo. Não, tem que ver, obviamente. Tentar, basta imaginar que são 8 arguidos. Estás a ajudar o Dr. Dalil na sua Não estou nada, eu estou só apenas a dizer que não é isso. Que é uma Pode coisa, ser separado. Que é uma coisa que eu acho extraordinária, né? No espaço público português, o número de cúmplices do Pedro Dalil e do José Sócrates. Não há complicidade nenhuma, Luís. O direito pode exercê-lo às vezes que quiser. Eu comecei por dizer isso. Cabe aos julgadores dizerem, desculpe lá, isto está a ser usado abusivamente. Agora, porquê que tu me disseste tu achas isto que foi 50 pela primeira recursos vez? incidentes é um abuso de direito? Não. O que eu acho que é um abuso de direito é pegar num recurso ou incidente qualquer em qualquer processo e o juiz olhar e dizer, desculpe lá, isto já lhe foi dito 3 vezes, acabou a brincadeira. Isto aconteceu várias vezes mas aqui, eu não estou ele a argumentar várias vezes mas, o mesmo Luís, argumento. eu não tenho que comentar a atuação de um colega, nem posso comentar a atuação de um colega. É o corporativismo dos advogados. Não é o Estatuto da Ordem, também estás sujeito a um Estatuto de Jornalismo, não é? Mas o Paulo falava na questão do abuso do direito. De alguma forma, a Ordem dos Advogados devia ter alguma intervenção nisso, ou naquilo que são os atos dos advogados e que não fossem utilizados de forma abusiva? Para a Ordem dos Advogados atuar, tem que haver um ilícito disciplinar. Há uma norma que nos obriga a não advogar contra direito. E, portanto, a partir do momento que alguém suscita a dúvida de que um advogado, seja ele quem for, não estou a falar especificamente do Dr. Dalil, está a advogar contra direito, é óbvio que a Ordem dos Advogados pode abrir um processo de inquérito e depois passar eventualmente a um processo disciplinar. Mas a Ordem dos Advogados não faz o processo andar mais depressa, mais devagar. Um juiz pode fazer o processo andar mais depressa. E, portanto, quando dizem assim 12 anos, uma boa parte dos 12 anos não são os 50 recursos. É a passividade que a máquina entendeu que era merecida naquele caso. E agora, ou seja, se a máquina entendeu que não havia abuso de direito só agora, no final, então se calhar a máquina também não andou bem. A máquina não andou bem, não há dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, se tivesse havido condenações, se calhar não havia 50 recursos. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, Pedro Dalil. A Ordem dos Advogados, que não existe para estas coisas, seja qual for o bastonário, não é nenhuma crítica ao atual bastonário, não existe para estas coisas. Ao longo destes anos houve muitos bastonários. Os advogados devem... Desculpa? Ao longo destes anos houve muitos bastonários. Claro, houve muitos bastonários. A Ordem dos Advogados não existe, mas devia existir para defender a imagem do advogado. O Pedro Dalil está constantemente a arrasar com a credibilidade dos advogados na praça pública. O Pedro Dalil mente descaradamente e com muita regularidade sobre factos processuais que são irrefutáveis. Facto processual, José Sócrates foi pronunciado. Está escrito na decisão de 25 de janeiro de 2024, no final da página. O Tribunal de Relação de Lisboa pronuncia José Sócrates por 22 crimes. Está lá escrito isso. Pois Pedro Dalil diz publicamente que não, que o processo está na fase de instrução criminal. É falso. Sempre tentou criar a ideia de que não havia 2 processos. Agora, afinal, já há 2 processos. A decisão do juiz Ivo Rosa separou a Operação Marquês em 2 processos. O chamado Bloco A, que é a chamada pronúncia para julgamento, que foi anulada em março de 2025 e que levou agora, em junho de 2025, o Tribunal de Relação de Lisboa a pronunciar José Sócrates e Carlos Santos Silva por 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documentos. E depois há o outro processo, que é o processo principal, que é o que vai ser agora julgado. Pois Pedro Dalil e José Sócrates sempre tentaram criar a maior confusão com estas 2 questões, mentindo em público muitas vezes. E, portanto, essa questão da imagem dos advogados, eu acho que a Ordem dos Advogados devia agir e devia fazer com que a imagem do advogado fosse mais defendida. Deixa-me só dar uma nota sobre isso. Sim. Eu compreendo que haja esta lógica de podia ter atuado, atuava, devia ter. Eu acho que tudo isso é possível. Todos os advogados criticam em off the record Pedro Dalil, nenhum dá a cara para criticá-lo, é uma coisa que eu não consigo perceber. Eu não tenho procuração para defender o Dr. Pedro Dalil, mas se calhar até compreendo qual é o argumento que ele utiliza. É um argumento corporativista. Não é disso que estou a falar. Um argumento que ele utiliza para dizer que há ou não há pronúncia. Juridicamente eu posso concordar ou discordar e discordo, mas compreendo que ele defenda isso. Cabe a um tribunal decidir isso sem dúvida. E já decidiu. Pronto, eu não estou a dizer o contrário. Já decidiu. Luís, deixa-me voltar àquilo que estavas a explicar dos 2 processos, porque o julgamento que começa na quinta-feira, ainda falta saber se os 2 ramos deste processo vão ou não ser julgados juntos, ainda há essa dúvida. Isso é um fator relevante para que este julgamento possa decorrer sem sobressaltos? Vamos lá ver. O processo não vai ser junto. A informação que eu tenho é essa. Agora pedes-me uma opinião de quem conhece bem o processo. E isso pode ter, ou seja, que impacto é que isso poderá ter, tendo em conta também que acho que o processo não deve ser junto, por uma razão. Porque a justiça portuguesa, uma coisa é o que diz a lei, o Paulo é jurista, está aqui para dizer o que é que diz a lei, eu posso explicar de acordo com o conhecimento que tenho, não vou interpretar a lei, que não tenho conhecimento para interpretar a lei. Agora, uma coisa é o que a lei diz,
Outra coisa é o pragmatismo e a administração da justiça, que andam mal. Já criticamos aqui os tribunais superiores. Não há tempo para falar sobre isso, mas houve inúmeros enredos de recursos e de nulidades que o José Sócrates criou que seriam facilmente resolvidos se os juízes, conselheiros, os juízes desembargadores não se envolvessem nessa trama e simplesmente aplicavam logo o 670. Agora não há tempo para explicar isso, eu já expliquei isso em outros trabalhos aqui no Observador ao longo dos anos. Mas a justiça, a partir de determinada altura, a administração da justiça tem que ser pragmática, respeitando a lei, como é óbvio. Os juízes e os tribunais executam a lei, interpretam a lei e devem sempre respeitar as garantias e defesas dos arguidos, como é óbvio. Exatamente. Agora, a partir de determinada altura temos de ser pragmáticos. E a administração da justiça, neste momento, tem que ser pragmática e não pode juntar o processo. Os processos têm que estar separados. Se depois de haver contradição de julgado, haverá contradição de julgado, não será a primeira vez que isso acontecerá. Ou seja, num processo, o José Sócrates pode ser declarado culpado, no outro pode ser declarado inocente. Os factos são diferentes. Ou seja, os factos são diferentes. Podemos vir a ter 2 julgamentos de José Sócrates a decorrer ao mesmo tempo. Sim. Ao mesmo tempo, não direi, porque este processo está mais adiantado. Certo, mas pode acontecer. Mas quase em simultâneo. Pode acontecer. Agora, eu acho que este julgamento tem de começar no dia 3 de julho. A informação que eu tenho é que vai começar e não há volta a dar. Tem de começar. O José Sócrates já conseguiu atrasar o julgamento muito tempo. Já conseguiu fazer isso durante muito tempo e agora não pode voltar a fazer. E, portanto, o julgamento vai começar, ele vai ser julgado em 2 processos. Ricardo Salgado está a ser julgado em 4 ou 5 processos. Isto também é uma coisa também engraçada. O BPN foram 4 ou 5, os advogados criticam os megaprocessos. Mas depois, quando o Ministério Público divide o processo contra um determinado arguido em 5 ou 6 ou 7, peçam a criticar porque já são demasiados processos. Também é uma coisa engraçada. Mas esteja como for, vai haver 2 julgamentos da Operação Marquês. Eles vão decorrer em simultâneo. Isso é legal, a lei permite isso. E depois, se houver contradição de julgado, pois já aconteceu noutros processos, não será a primeira vez. Agora, o José Sócrates tem que começar a ser julgado, não há dúvida nenhuma sobre isso. Não é o único processo que foi dividido em 6 ou 7 processos. Claro. O BPN é um bom exemplo que deu origem a 6 ou 7 processos. Mas este caso não é bem a origem, há aqui uma circunstância diferente. Paulo, para terminarmos, o que é que este processo nos pode deixar como ensinamentos para eventuais mudanças no Código de Processo Penal, por exemplo? Já percebemos que não é propriamente muito a favor de qualquer mudança. Acha que as coisas como estão à partida resultam e devem continuar assim? Há sempre 2 perspectivas. A perspectiva do erro legislativo e que tem que ser corrigido, ou não há erro, mas tem que ser a norma melhorada. Há normas para melhorar no Código de Processo Penal, há em todos os códigos do mundo. Não é? Portanto, podem-se fazer alterações, ou podem fazer-se alterações que eu diria que são pontuais, não é uma revolução copernicana como querem fazer. Agora, dizer, bem, este código não é adequado aos tempos modernos, está tudo errado, vamos fazer um novo processo penal. Isso ainda está mais errado. O que eu acho que devem ser feitas são intervenções pontuais. Algumas delas, revogação de alterações que foram feitas já depois de 2000, que foram particularmente nocivas. E depois a grande diferença não é esta. O que faz a diferença não é isto. O que faz a diferença é a cultura judiciária. E quando eu digo judiciária não é só de juízes, é de advogados, procuradores, juízes, funcionários, peritos. E, portanto, a cultura judiciária é que tem que mudar, deixando de ter uma visão burocratizante do processo. Eu, neste aspecto, estou a concordar com o Luís. Tem que haver um espírito prático. A justiça não serve para isto. A justiça serve para chegar a um fim. E aliás, somos todos unânimes, não há ninguém que diga ao contrário, vocês igualmente. Uma justiça que acontece passado 20 anos, quer dizer, de justiça tem muito pouco. E, portanto, acho que sim, tem que ser feitas alterações, mas temos de evitar a todo custo que por um broá popular se vá mexer no que não tem que ser mexido. Sim. Luís. É muito rápido. Eu acho que a reforma penal deve ser feita com base em questões concretas neste sentido. Há um conjunto de situações que têm um conjunto de ineficiências que são comuns a muitos processos. É nesse sentido que eu acho que tem que se aplicar em coisas concretas. O Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, apresentou um relatório que eu acho que é muito interessante, porque partiu de questões concretas para tentar resolver problemas que existem de deficiência do processo penal. A grande crise da democracia portuguesa é a crise da justiça. E é a crise da justiça porque as pessoas não compreendem a forma como nós temos 2 pesos e 2 medidas na nossa justiça, que nós já falamos aqui neste programa. E nesse sentido, os políticos e a classe política, o poder político, o poder legislativo, têm de dar a maior atenção à reforma penal. E têm de ter questões cirúrgicas, concordo com o Paulo, questões cirúrgicas para as 4 fases do processo penal. Questões da fase de inquérito, eu começo a achar de facto que o Ministério Público deve ter prazos perentórios,
Na questão da fase de instrução, uma fase de validação de direito, sem produção de prova, e não sei em casos muito excepcionais. Os julgamentos, poderes dos juízes reforçados para termos uma gestão do processo muito mais eficiente, e na fase de recursos temos que revisitar a fase de recursos e termos recursos. Os recursos suspensivos têm que ser sobre recursos essenciais. Reduzir as nulidades, reduzir a burocratização, aplicar a questão, o Paulo sempre disse, é verdade, a questão do Código de Processo Civil do 670, mas se calhar pôr uma norma igual também no processo penal, para que não haja dúvidas que ele aplicado ao processo penal. Os magistrados têm pouca criatividade e a lei exige-lhes criatividade. E se calhar tem que se pôr na lei logo. E a questão das notificações eletrónicas, mais oralidade. Eu, por exemplo, fiz para terminar. Mas as notificações eletrónicas existem. Está bem, mas notificações eletrónicas... Não existiam há 12 anos, mas existem hoje em dia. Está bem, mas acabar com as notificações por escrito, do ponto de vista de tornar mais célere notificações postal. As postais têm que existir sempre para as pessoas, para os cidadãos, não para os advogados. Mas o que eu estou a querer dizer é de fazer isso de forma mais célere. Eu, por exemplo, moderei uma conferência, era um moderador, em que reuni 3 advogados, até podia ter sido um convidado, mas não aconteceu. 2 advogados, era o Rogério Alves, o professor Rui Pereira, o advogado o Magalhães e Silva e o Rui Cardoso. Okay? Um procurador, um professor de Direito e 2 advogados. E fizemos um guião com base em questões bastante cirúrgicas e bastante práticas. E concordaram os 4 com o que tinha sido com essas ideias. Até acho que essa conferência devia ser ouvida pelos deputados para antes de fazer a qualquer reforma penal. E, portanto, é muito simples de fazer reformas cirúrgicas no processo penal e torná-lo muitíssimo mais eficiente. É fácil.